ser um outro país. Da programação através do site da Câmara. Você acompanha as votações e as leis que vão mudar o dia a dia da comunidade. Tão importante quanto a estrutura. Ata sucinta da 62ª sessão ordinária. Tudo bom? Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Tem que trabalhar, né? E considere a ata lida e aprovada, senhor presidente. Considero lidas e aprovadas. A ata da 62ª reunião, 4ª sessão legislativa da 4ª legislatura. Mensagem número 298 de 2006 do gabinete da governadora. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que nos termos do artigo 74, combinado com o artigo 100, sancionei o projeto de lei 2.388/2006, que dispõe sobre o serviço de telefonia móvel no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 299 de 2006 do gabinete da governadora. Tenho levado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 294/2003, que estabelece penalidades para a comercialização de produtos prateados no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Mensagem número 300 de 2006 do gabinete da governadora. Comunicação que sancionei o projeto de lei 867/2003, que inclui o rodeio gospel de Brasília no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Mensagem número 301 de 2006. Comunico que vetei o projeto número 865/03, de autoria do deputado distrital Augusto Carvalho, que altera o dispositivo da Lei 2.794, 16 de outubro de 2001, que dispõe sobre a realização de exame denominado emissões evocadas otoacústicas nos hospitais da rede pública e privada do Distrito Federal. Veto. Mensagem número 302, do gabinete de governadora. Comunicando que vetou o projeto de lei 139 de 2003, de autoria do deputado distrital Júnior Brunelli, que dispõe sobre a concessão de vale transporte a desempregados e da outras providências. Projeto de lei 2006, de autoria do deputado Chico Leite, dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto de Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, CMS, nos estabelecimentos que comercializem produtos falsificados, contrabandeados, na hipótese que especifica. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Rony Nemer, concede de cidadão honorário de Brasília ao senhor José de Paiva Neto. Para isso. Peço ao deputado Isauci Lucas a fazer a chamada dos senhores e senhoras parlamentares para a verificação de quórum. Espera só um pouquinho. Em seguida foi chamado. Verificação da presença dos deputados. Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deputado Arlete Sampaio, ausente. Deputado Augusto Carvalho, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Eurides Brito, presente. Deputado Dinho Argela, ausente. Deputado Evelise Long, ausente. Deputado Isauci Lucas, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Pedro Passos, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Vigão, ausente. Deputado Wilson Lima, ausente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Senhor presidente, 7 parlamentares presentes.
Não há quórum para a deliberação. Senhor presidente, questão de ordem. Mas nós queremos continuar o debate. Vamos abrir para o debate. E questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, nós combinamos entre nós e foi entendido por todos, os 24 deputados, portanto não é um entendimento de um, é um entendimento de 24, de que nós iríamos deliberar, que não é só fazer sessão, é fazer as sessões deliberativas nas tardes. Portanto, nós iríamos cumprir o regimento, fazendo as sessões deliberativas nas tardes de terça, quarta e quinta-feira. Então, deliberação dos 24. Até porque o regimento determina que é assim. Pode. E o regimento não diz que durante o processo de campanha eleitoral de que os parlamentos não funcionam. Que inclusive é uma vergonha o que está acontecendo com a Câmara Federal, que programou 2 esforços concentrados para a campanha eleitoral. Um já fracassou, o outro que começa dia 4 de setembro, eu não tenho dúvida que vai fracassar também. O regimento não diz, presidente Chico Floresta, de que durante a campanha eleitoral tem recesso do parlamento. Isso não está em canto nenhum. Portanto, mesmo durante a campanha eleitoral, nós somos obrigados a trabalhar. E eu quero saber de Vossa Excelência, primeiro, qual é a pauta de votação para o dia de hoje. E segundo, que medidas vão ser tomadas para que esse parlamento funcione efetivamente? Porque, como dizia há pouco aqui o deputado Augusto Carvalho, não dá para uns vir e os outros não vir. Não dá para comparecer uns e os outros não vêm e não acontece nada. Portanto, eu quero saber qual é a pauta de votação, o que é que tem efetivamente de sessão deliberativa, porque já que elas dão de segunda, ou melhor, terça, quarta e quinta, e que Vossa Excelência comunique se vai ter ou não votação no dia de hoje. Deputado Chico Vigilante, a pauta de votação foi distribuída anteriormente e temos vários vetos que precisam ser apreciados, vários itens que, inclusive, estão trancando a pauta, necessitando a apreciação dos senhores parlamentares. Agora, em relação a uma medida, o nosso regimento é claro, né? Aqueles parlamentares que não vierem à sessão, que não assinarem o ponto, terão o seu ponto cortado. Este é o regimento. Sim, isso pode ser estendido proporcionalmente aos salários. Agora, o que eu sugiro é que nós façamos uma nova reunião de líderes para tratar dessa situação, porque eu acho injusto, de verdade, que alguns parlamentares, né, inclusive, cancelam as suas agendas de campanha, se declaram presentes aqui no nosso plenário e, no entanto, uma série de outros já não aqui participam. Então, acho que merece uma avaliação conjunta da mesa diretora e dos líderes para que se possa realmente ter um posicionamento consensado, porque o que interessa mesmo é que os parlamentares venham ao plenário e participem do processo de votação. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, só para dizer que a liderança do Partido dos Trabalhadores recebeu uma proposta de pauta do Poder Executivo, que constam nela 18 itens. Nós estamos analisando, fazendo análise, né, desses itens, projeto a projeto, até para que a gente possa chegar numa pauta de consenso e, a partir daí, estabelecer uma votação mais tranquila. Agora, sobre o aspecto da ausência dos parlamentares, aí é uma discussão que tem que ser feita com cada um dos parlamentares. Não é fácil a gente reunir a maioria dos parlamentares num momento de eleição como essa, dura, uma eleição bastante complexa, que tem regras e mais regras. Todos os dias a gente se depara com a nova determinação por parte do Poder Judiciário Eleitoral. Então, nós vamos ter mesmo que garantir um acordo, não só dos líderes, mas de todos os parlamentares, para com a pauta de consenso. E a partir daí, acredito eu, iniciaremos as votações das matérias. Também não podemos aqui votar matérias de maneira assoldada.
onde, de repente, queiram votar matérias que são prejudiciais à população e, por uma necessidade de votar, a gente vote matérias que vão muito mais desgastar mais desse parlamento, dessa casa, do que efetivamente ajudar. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando para concluir uma pauta de consenso e, a partir daí, começar a votação em plenário. Bem, não havendo quórum, eu vou suspender a sessão por 30 minutos, mas antes disso eu quero falar... Antes disso eu quero... Não, vai suspender por 30 minutos. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Chico Jante, a sessão está suspensa por 30 minutos. O regimento diz, isso é o regimento, e eu sou escravo do regimento, Vossa Excelência também é escravo do regimento. E sempre, né, deputado Chico Jante? Senhor presidente, o que diz o regimento? Não havendo quórum para deliberação, inicia-se a sessão cumprindo o rito normal, primeiro os líderes, seguidos os parlamentares, falando até se completar o quórum. Ao final de 30 minutos, se não se completar o quórum, encerra-se a sessão. Nós estamos fazendo o contrário. Não tem quórum para deliberação, suspende por 30 minutos, não afronta o regimento. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que prossiga com a sessão durante os próximos 30 minutos, com a falação dos líderes e dos parlamentares que estão inscritos. Em seguida, não completou-se o quórum, aí sim, encerra-se a sessão. Esse é o regimento. Eu peço a Vossa Excelência que seja cumprido o regimento. Presidente. Questão de ordem, deputada Ivelise Long. Eu gostaria apenas de comunicar que ontem pela manhã foi encaminhado um memorando a todos os líderes, encaminhando qual a pauta do governo prioritária, que são 18 itens, e nós então solicitamos, hoje inclusive a nossa assessoria já entrou em contato com os gabinetes, no sentido de que possa se definir quais aqueles pontos que já são consenso, quais aquelas questões que já estariam mais adiantadas, para que pudéssemos montar a pauta de terça-feira, além de os projetos que ficaram definidos dos parlamentares, projetos nossos, de nossa autoria, 2 de cada deputado também que seriam incluídos na pauta. Também ficamos de verificar cada um deles para saber se também são ou não polêmicos e podemos, assim, definir uma pauta positiva para terça-feira votarmos, né, ou aquilo que é necessário para a sociedade de Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada. Senhor presidente. Palavra do deputado Exalci Lucas. Com relação a esse assunto que a líder está colocando, eu queria informar o seguinte. Primeiro, nós recebemos de fato a pauta com 18 itens, mas a maioria desses projetos, nós temos projetos que alteram determinadas leis. E, infelizmente, a informática, a gente não tem condição de acessar para buscar essas leis. O site do governo, do SGA, deve ter uns 15 dias, 10 dias que está fora do ar. Foi exatamente a função que estavam fazendo propaganda eleitoral no site, tiraram do ar e a gente não consegue acessar as leis. E também o tribunal. Então, eu gostaria de pedir à líder do governo que todos aqueles projetos que estão alterando alguma lei, que encaminhasse junto a cópia da lei para a gente saber o que está sendo alterado. Porque na casa não está funcionando a informática. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu gostaria de propor aqui um procedimento para que seja menos injusto aquilo que está acontecendo em relação à sessão da Câmara Legislativa. Ontem, por exemplo, a imprensa esteve aqui durante um longo tempo e, ao final, foi noticiado que os deputados todos tinham o nome assinado na lista de presença, com exceção de 3, e que não votaram nada. Ou seja, os deputados que passam por aqui, os deputados que chegam aqui durante as discussões e vão embora, estão servindo para desmoralizar essa casa e a gente ainda dá guarida e cobertura para essa prática. Por exemplo, a sessão começa às 3 horas, eu acho que não pode ter outra alternativa. Abre às 3 horas, não teve quórum, encerra a sessão e corta o ponto dos deputados que não assinaram. Porque senão nós vamos ficar fazendo um papel de dar guarida a manobras que venham prejudicar até a imagem da Câmara perante a sociedade. Fica muito ruim para nós permanecermos aqui a tarde inteira, sentado nessas cadeiras, à espera de que os deputados que já vieram e foram embora
possam voltar e os que não vieram possam chegar. Eu acho que não é justo, presidente. Então eu queria propor o seguinte: os membros da mesa, dentre os quais se inclui Vossa Excelência, presidente Fábio Barcelos, Vossa Excelência como vice-presidente, os demais membros da mesa, primeiro, segundo, terceiro secretários, que no momento em que desse às 3 horas da tarde, abrisse a sessão, havendo quórum para deliberação, iniciasse imediatamente o processo de votação, não havendo quórum, encerra a sessão e determine que a folha de presença seja retirada para que não haja cobertura para quem não quer votar durante esse período porque está querendo ganhar voto lá fora. Aqueles que não estão presentes nesse plenário não estão cumprindo a eleição que já ganharam há 3 anos atrás. E agora estão querendo ganhar uma nova eleição sem cumprir aquilo para o qual eles foram eleitos durante esse período. Então não pode dar novo mandato para quem não cumpre o atual mandato. Então eu queria fazer essa proposta. Eu acho que a gente tem que ser bem claro nessa questão. O deputado ou a deputada está presente no plenário, abre a sessão, chama, faz a leitura do expediente sobre a mesa e a chamada nominal dos parlamentares. Se tem quórum, vota. Se não tem quórum, encerra a sessão e penaliza quem não veio. Porque senão nós vamos ficar aqui pagando o desgaste da casa que não foi evitado. Ontem dizem que a lista de presença acusou o comparecimento de 21 parlamentares, mas não tinha 13 para votar em momento nenhum. Não é justo, senhor presidente. Concorda? Vossa Excelência deve concordar com isso. Não é justo ter 21 deputados assinando a lista e não tem um momento que tem 13 aqui para poder deliberar. Então, acho que a gente precisa ter essa prática. Chega 3 horas, faz a chamada, não tem quórum, encerra e deixa o desgaste por conta de quem não veio. Deputado Peniel Pacheco, eu particularmente concordo com a proposta de Vossa Excelência e nesta reunião de líderes, junto com a mesa diretora, apreciaremos esta proposta. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, a única proposta viável, e a proposta do deputado Peniel Pacheco está dentro disso, é o cumprimento do regimento. O que diz o regimento? Abre-se a sessão às 15 horas, se tiver 6 parlamentares em plenário, prossegue-se com os debates, deu 15h30, não tem 13 parlamentares para votar, encerra, tem conversa. Encerra, recolhe a folha de ponto e aplica a falta em quem não veio. Quem não veio trabalhar não tem justificativo. Ninguém é pago. E não existe no regimento a figura do período de campanha. O que está acontecendo no Congresso Nacional é uma vergonha. Não tem espaço para... Deputado Chico Vigilante, a proposta já foi anotada na questão da hora anterior. Senhor presidente, o que eu quero, o que eu exijo da mesa, enquanto parlamentar? Que é uma regra que vale para todos nós. É o cumprimento do regimento interno da Câmara. Aonde não se cumpre o regimento, aonde não se cumpre as leis, aonde não se cumpre as normas, não existe respeito. Então essa casa só vai ser respeitada se ela efetivamente fizer com que a legislação interna dela seja cumprida. Não adianta a gente querer propor regras para os outros se a gente não cumpre as nossas. Vamos cumprir as nossas para a gente poder exigir que os outros cumprem o que a gente faz. Com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, eu me somo ao que já foi dito anteriormente, mas gostaria de registrar que as ausências do deputado Leonardo Prudente e do deputado Brunelli, minha cabeça falhou aqui. O deputado Fábio Barcelos também está em uma reunião na Embaixada da Síria. Me comunicou e pediu para que abrisse a sessão. O deputado Brunelli e o deputado Leonardo Prudente já haviam informado, quando da decisão de voltar às reuniões para o período da tarde, que não poderiam comparecer na data de hoje, porque eles tinham feito uma agenda com moradores e cidadãos do Distrito Federal para discutir um problema específico lá do condomínio Pôr do Sol. E que, portanto, em respeito a essas pessoas, e que também é tão importante quanto o plenário, porque não é apenas votação, o trabalho do parlamentar, que eles não estariam presentes na data de hoje. E, portanto, não é porque eles não estão trabalhando. E pode-se, inclusive, verificar que eles não assinaram o ponto, né? Conscientes que são, que só assinam
quando estão presentes nesse plenário. É o que eu gostaria de registrar, senhor presidente. Dando continuidade à sessão, gostaria de fazer um pedido de informações ao líder do governo, deputada Evelise Long. Deputada Evelise, eu fui hoje comunicado de uma obra que estaria sendo executada no interior do Parque do Guará. E eu duvidei um pouco, mas me mostraram um vídeo de que, inclusive, essa obra está causando uma série de transtornos ao parque. É uma obra grandiosa. Não creio que ela tenha estudo de impacto ambiental. Eu gostaria que a senhora verificasse isso junto à Secretaria de Meio Ambiente, porque agora mesmo eu irei protocolar junto ao Ministério Público essa denúncia que me chegou. Fui eu próprio ao Parque do Guará, lá constatei a gravidade da situação, inclusive um piqueteamento já prevendo de maneira ilegal a expansão do setor de oficinas do Guará. Dentro do parque, já piquetes, delimitação de lotes dentro do parque. Obra de terraplenagem, grandes máquinas, né? Quer dizer, uma obra grandiosa. Então, precisaria, se possível, que a líder do governo buscasse informação junto à Secretaria do Meio Ambiente para que eu possa instruir essa denúncia que farei ao Ministério Público. Com certeza, senhor presidente. Não só junto à Secretaria de Meio Ambiente, mas também entrarei em contato com a administração regional daquela região, para que a gente possa saber se essa obra tem alvará e que obra é essa e quem está executando, e trarei a resposta tão logo a tenha. Se eu conseguir agora à tarde ainda, lhe passarei. Obrigado. Peço ao deputado Eurídice Brito Não, são 3h20. Está aberta a palavra. Deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, fizemos aqui nesse plenário, recentemente, final do último semestre, um conselho geral para debater a situação da multifeira. A deputada Eurídice Brito e eu estivemos à mesa, junto com representantes, inclusive com o presidente da SEASA. A partir daí, solicitamos uma audiência ao governo, audiência essa que não conseguimos realizar, e finalmente a equipe, as pessoas prejudicadas por aquele projeto, fizeram uma manifestação pública em frente ao Palácio do Buriti e foram recebidas pela governadora. Na ocasião, a governadora prometeu a esses funcionários que iria pedir à assessoria jurídica que analisasse o caso desses servidores. Mas a situação é muito grave. Hoje existem pessoas, dentre os usuários, os permissionários da multifeira, que estão sendo ameaçadas. Então, eu quero pedir aqui, senhor presidente Chico Floresta, como presidente em exercício no momento, aqui desta sessão, que Vossa Excelência possa fazer contato direto com a governadora do Distrito Federal, pedindo que agilize as providências, porque não podem aquelas pessoas ficarem à mercê de interesses privados, que contradizem com todo o espírito que norteou, inclusive, a implantação da feira, que, na verdade, é uma área de propriedade da SEASA, portanto, uma propriedade pública. Então, eu pediria, senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que entrasse em contato com a governadora para agilizar os encaminhamentos relativos à multifeira, para que as pessoas não continuem sendo, como estão hoje, ameaçadas por interesses que são os interesses dos proprietários, interesses de advogados que estão absolutamente ludibriando as pessoas. Como houve audiência e ela recebeu e prometeu que a assessoria jurídica iria analisar, portanto, que seja agilizada uma saída para aquela situação. Só isso. Deputada Arlete Sampaio, só para poder instruir esse pedido de informação junto à governadora, desta reunião, quais as secretarias que participaram? Que talvez uma ação das secretarias também possa ajudar a solucionar esse problema. Participou o presidente da SEASA, que é o diretamente vinculado à área. Então, é importante que ele seja acionado ao lado da Secretaria de Agricultura, né, e também a Secretaria de Governo e a própria governadora, que ela já está informada de toda a situação em função do ato público que fizeram os feirantes e que foram finalmente recebidos por ela. Peço à assessoria da mesa que prepare os expedientes para todas essas entidades e órgãos referidos pela deputada Arlete Sampaio.
Vamos entrar no comunicado de líderes. Com a palavra, deputado Isalci Lucas. Com a palavra, deputado Augusto Carvalho. Isalci está subindo. Com a palavra, deputado Isalci Lucas. Senhor presidente, eu queria aproveitar... Está começando a chegar. Queria aproveitar aqui para registrar a questão que foi colocada aqui com relação ao Parque do Guará, o deputado Chico Floresta. Tudo que está sendo feito lá, neste local do Parque do Guará, não foi passado pela administração. Não houve nenhuma solicitação. A informação que eu tenho da administração. Se estão fazendo sob orientação de outras pessoas. E eu queria aproveitar hoje para fazer um apelo a Vossa Excelência, ao nosso nobre deputado Augusto Carvalho, que colocasse como prioridade, como comissão geral, a política de ciência e tecnologia, que está há um ano parado na comissão presidida pelo nobre deputado Augusto Carvalho, e a informação é que Vossa Excelência é o relator do projeto. Então eu quero solicitar que coloque na pauta das comissões gerais, que faremos daqui para frente, a política de ciência e tecnologia do Distrito Federal. E no mais, reforçando ainda, porque eu disse que todos os dias eu falaria da tribuna, a minha opinião novamente com relação à governadora. Continuo insistindo para que a governadora se afaste do cargo e que possa fazer uma campanha isenta, que possa o nosso governo seja isento das suas ações, que não haja envolvimento dos servidores, coação dos servidores, exoneração dos servidores, porque dessa forma que está aí, nós teremos problemas depois com o Tribunal Regional Eleitoral. Reafirmo mais uma vez o meu pedido para que a governadora pare, pense e que realmente saia do governo para fazer a campanha de uma forma transparente e leal. Era isso, senhor presidente. Eu que vou falar. Eu que vou falar pelo PMDB. Com a palavra, deputado Augusto Carvalho. Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Com a palavra, deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Peniel Pacheco, com a palavra. Sim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, nesse momento, de fazer um apelo à líder do governo, a deputada Evelise Long, considerando a necessidade que nós percebemos junto aos professores concursados da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Alguns professores, deputada Evelise, pediria até ao deputado Isalci, se possível, concedesse um minuto de atenção à deputada Evelise, para que nós pudéssemos esclarecer que os professores aprovados em concurso já estão com seu concurso prestes a vencer na primeira fase. Eu queria fazer um apelo, porque a lei autoriza a renovação do concurso por mais um período de igual prazo. E aqueles que já foram aprovados, estavam aguardando a chamada para o concurso, não tiveram a satisfação ainda de terem sido nomeados. E parece-me que, em razão até do período eleitoral, não tendo a previsão antecipada, eles nem poderiam ser chamados agora. Então eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, junto ao governo, para que buscasse os mecanismos legais possíveis para a renovação desse concurso, dando aos professores aprovados a oportunidade de, logo após vencido o período eleitoral, caso haja a necessidade real de contratação de novos professores, que fosse feita a chamada em tempo oportuno. Então eu faço esse apelo, considerando a preocupação de todos nós com a questão educacional no Distrito Federal, e sabemos
que os professores que foram aprovados em concurso público para exercer essa atividade são pessoas que mostraram sua habilidade, sua capacidade através de concurso público e merecem certamente o direito de ocuparem essa função para a qual se prepararam e se habilitaram através do certame do concurso público. Então é o apelo que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência, no sentido de que nós pudéssemos ver uma resposta a esses professores concursados que estão aguardando uma posição do GDF. Muito obrigado, era o que eu tinha a declarar. Com a palavra, deputada Evelise Long. Senhor presidente, faço coro às palavras do deputado Peniel Pacheco. Acho que é extremamente importante que a gente possa utilizar os concursos públicos já elaborados, onde nós já temos muitas pessoas aprovadas. Com certeza, um dia desse eu fui me informar sobre um outro concurso que estava acontecendo. Nesse período eleitoral, nós não podemos fazer qualquer tipo de homologação ou qualquer tipo de chamamento ou nomeação. Mas levarei ao Executivo essa preocupação nossa, mais do que justa, e essa reivindicação desses professores que passaram no concurso, inclusive dizendo que foi também uma recomendação do resultado, quando fizemos aqui, né, deputado Paulo Tadeu, deputado Augusto Carvalho, da CPI da Educação, foi uma recomendação que se buscasse aproveitar ao máximo todos aqueles concursados dentro das áreas que fossem necessárias. Portanto, levarei essa solicitação ao Executivo, que dentro da legalidade, né, com certeza fará aquilo que for melhor, né, para essa categoria. Com a palavra o deputado Paulo Tadeu. Não, então fala, pode falar. Pode. Bem, presidente, deputado Chico Floresta, o que me traz nessa tarde de hoje, aqui no plenário dessa casa, em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores, é a possibilidade de discutirmos hoje o transporte público de Brasília. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, que tem andado pela cidade, bem como os demais parlamentares, tem recebido uma crítica muito grande por parte da população, e com toda razão, da qualidade do transporte público de Brasília, deputado Peniel Pacheco, somado ao valor da tarifa, que hoje é um dos maiores do nosso país. E que, como se não bastasse essa frota envelhecida, essa ausência de um horário que garanta com que as necessidades da população sejam atendidas, ainda se soma a isso a ausência mesmo de transporte público em algumas comunidades do Distrito Federal, em especial comunidades rurais, como a comunidade da Basevi, lá do Lago Oeste, comunidades ali próximo ao Gama, bem como também a Braslândia. Eu vejo que o governo do Distrito Federal, nos últimos 7 anos, foi completamente omisso no que se refere à qualidade do transporte público dessa cidade. Não é possível que na capital do país, deputado Chico Vigilante, tenhamos esse transporte que diz respeito ao cidadão diariamente. O cidadão idoso, o deficiente físico, são diariamente desrespeitados, inclusive nas paradas de ônibus, quando as vans e os ônibus passam e muitas vezes não garante a esses cidadãos o direito de andar gratuitamente nesse transporte. Eu queria, com isso,
colocar que provavelmente a grande demanda que o próximo governo irá receber será a melhoria do transporte público para com a população de Brasília. Eu queria pedir só mais um minuto a Vossa Excelência, deputado Chico Floresta, porque eu entendo que a primeira providência que temos que tomar é tirar da mão dos empresários o controle da Secretaria de Transporte. Porque hoje quem manda na Secretaria de Transporte são os empresários de ônibus dessa cidade. E quero dizer que se não houver o controle social, o controle público do transporte dessa cidade, a tendência é piorar ainda mais o já combalido sistema de transporte de Brasília. Então essa é a minha intervenção como líder da bancada do PT. E quero fazer uma saudação aos servidores aqui do Sindifico, aos servidores que se encontram aqui na galeria, que estão aí lutando pela derrubada de um veto legítimo que foi aprovado, uma proposta que foi legítima aprovada na Câmara Legislativa no primeiro semestre, que a governadora vetou. Por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vamos reafirmar o nosso compromisso na derrubada do veto desses servidores. Portanto, essa é a minha intervenção, senhor presidente, deputado Chico Floresta. Com a palavra, a deputada Eurides Brito, pela liderança do PMDB. Tá bom. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, prezados servidores, senhores da imprensa, em nome do PMDB, eu venho, senhor presidente, para fazer um apelo exatamente no sentido do que foi há pouco agora aqui abordado. Nós temos visto que, desde o reinício das sessões neste semestre, os servidores do Sindifico têm estado aqui de plantão na galeria, pleiteando aquilo que é deles. Aliás, pleiteando não, assim com ar de quem diz assim: vocês quando vão resolver é o nosso problema, porque não se trata de um pleito, se trata da correção de uma injustiça que foi feita nesta casa no primeiro semestre. Houve um acordo que foi discutido com as lideranças, com a participação de diversos deputados aqui atrás, com a presença da secretária de Estado. Ali firmou-se aquele acordo, portanto, nós votamos crentes de que aquilo seria cumprido na área governamental e fomos surpreendidos com o veto. Os servidores também, que representavam a categoria naquelas reuniões, estavam ali, todos ficamos felizes, porque se chegou a um consenso e o martelo foi batido pela senhora secretária de Gestão Administrativa. Vê-se agora que o resultado foi o contrário. Então, foi um faz de conta. Se a moda pega, nós não precisamos mais trazer secretários de Estado, nós não precisamos mais trazer a esta casa diretores, presidentes das autarquias, para buscarmos solução para problemas da comunidade que aqui representamos, porque não se cumprem acordos. Então, se não é para se cumprir acordo, nós temos que examinar o problema e votarmos como achamos que devemos votar, sem partir para tentar a conciliação, ver qual é o lado, como é que a secretaria pensa, como é que o governo pensa. Porque vamos reprisar, aqui foi feito um acordo e este acordo foi descumprido e agora, vergonhosamente, precisam estarmos aqui todos os dias ligando, mas pior, os prejudicados, porque nós votamos, nós estamos sendo apenas vítima de um engodo. Foi feito um acerto que não foi cumprido, mas os servidores não, estão sendo vítimas do não cumprimento de uma cláusula e teriam, se nós não tomarmos providências, deputado Ivelisse, um plano de carreira que andou para trás. Todos os outros planos de carreira foram para frente, o plano de carreira foi realmente para trás. É a terceira vez nesta semana que eu vejo os representantes da categoria aqui na galeria. Até quando eles terão que vir aqui para nós realmente tomarmos a providência? Então, senhor presidente,
eu acho que deveríamos, e os líderes de partido, apelar, talvez tenhamos deputados nos gabinetes, esses deputados nos gabinetes deveriam descer, ver os que estão chegando e darmos prioridade ao tratamento do veto, com a derrubada do veto, porque a manutenção do veto significa também que nós, parlamentares, não temos palavra. Palavra, deputada Ivelisse Long, mas antes dizer que o pronunciamento da deputada Eurides Brito tem acolhimento na presidência, na vice-presidência da Casa, e da deputada Helena Pedrosa, com certeza todos os parlamentares aqui presentes. Nós queremos mobilizar toda a Câmara Legislativa para terça-feira, já que muito provavelmente hoje não teremos quórum, para que o primeiro projeto da pauta a ser apreciado seja exatamente o que assegura a reconsideração da carreira do sindifico. Deputada Ivelisse Long. Senhor presidente, iniciando até por esse assunto, é uma pena que hoje a gente não tenha quórum para que possamos votar, porque a indicação que trazemos do Executivo, né, depois de conversar com a governadora Maria de Lourdes Abadia, é pela derrubada do veto. Então, nós estaremos indicando, né, pela liderança de governo, a derrubada do veto para que eles não sejam prejudicados. Em relação à informação que o senhor nos solicitou com a obra do Guará, eu gostaria de informar que nos foi dito pela Nova Cap, que é uma obra licitada por aquela empresa, uma obra de águas pluviais, de drenagem, de setores ali do entorno, e que ela está devidamente licenciado. Caso seja necessário mais algum documento, nós faríamos, né, a solicitação para que pudéssemos conhecer com mais detalhamento a questão. É o que nós gostaríamos, então, de lhe passar, senhor presidente. Deputada Ivelisse, eu já gostaria de realmente conhecer o teor da licença, porque nós podemos verificar, e tem aqui, esse é o vídeo que foi feito, né, vídeo artesanal, mas aqui mostra o volume de movimentação de terra nesta obra. E dentro de um parque, que é o Parque do Guará, inclusive muito próximo da reserva do Guará, da reserva ecológica do Guará, na minha avaliação, no meu critério, nós não poderíamos, o governo não poderia ter autorizado os danos e os impactos que nós estamos vendo aí. Inclusive, isso aí é na beira do córrego, né? Toda a terraplanagem está sendo feita para dentro do córrego, e o córrego do Guará não vai comportar, pelo que eu vi da obra hoje, todo o desaguamento dessas águas pluviais, e a tendência é uma forte erosão, inclusive das suas encostas, das suas margens. Então, eu gostaria mesmo que a deputada Ivelisse nos auxiliasse nesse processo, requerendo a licença, né? E mesmo assim, hoje nós vamos entrar no Ministério Público para que seja verificada. Como se pode ver, né, é uma área extensa, uma área de movimentação de terra, o cerrado, inclusive, foi queimado para dar vazão ao trânsito das máquinas, né? Só o Parque das Máquinas ocupa boa parte do parque, e é uma obra que realmente, se fosse necessária, né, deveria ter sido feita de uma maneira muito mais cirúrgica, e não, como é comum em grande parte das empreiteiras no Distrito Federal, você fazer um desmatamento, você fazer uma destruição impactante como essa que nós estamos vendo, para uma obra localizada. Então, eu gostaria, sim, deputada Ivelisse, de ter em mãos o licenciamento, o eventual licenciamento desta obra. E o que mais me choca é que, deputada Helena Pedrosa, deputada Odilon, é que já há um piqueteamento para o futuro, para alguns, né, para o futuro setor de oficinas, que vai tomar uma parte do Parque do Guará. Então, já tem piqueteamento e lotes, sem sequer ter sido aprovado o plano diretor, o PDL, né, do Guará. Quer dizer, isso é chocante, porque mostra que há uma certeza tão grande de que isso vai ser apreciado e votado favoravelmente pelos parlamentares, que até já estão piqueteando os lotes, quiçá já não estejam, talvez, até distribuídos. Então, essa realmente foi uma constatação chocante. Eu estive lá hoje no parque,
e espero que esse tipo de coisa não aconteça, né? Isso merecia ter sido analisado pelo Conselho do Meio Ambiente, merecia uma audiência pública, porque obras desse porte nos parques, a legislação federal coíbe, né, sem o devido estudo de impacto ambiental. Então, eu gostaria e agradeço, né, a presteza com que a deputada Ivelisse Long alcançou essa informação, mas gostaria de ter acesso realmente a este licenciamento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu gostaria, a minha questão de ordem, para que Vossa Excelência, senhor presidente, pudesse fazer a chamada dos nossos colegas e votar o veto hoje. Terça-feira, esse povo que está aqui, senhor presidente, está aqui há muito tempo. Teve para a votação do projeto, para a negociação. Esperávamos que não teria esse veto, até porque foi o governo que mandou esse projeto para cá. Teve emenda nossa, teve sim, que é um direito constitucional nosso, de fazer as emendas. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência chamasse os deputados para a votação da derrubada do veto. A derrubada do veto, com recomendação ou não do governo, eu vou votar pela derrubada do veto. Portanto, nós temos que ter agora uma motivação nossa de deputado. Daqui a pouco diz, não, o veto não resolveu o problema dos nossos colegas porque os deputados não foram votar. É isso que, de repente, estão esperando. Não, recomendar que derruba veto, era melhor não vetar. Portanto, eu vou votar contra o veto e quero votar hoje, senhor presidente. Faça a chamada dos deputados para que nós possamos, que falta um deputado estar por aí, todo mundo tem celular, o celular é da Câmara, é da casa. Eu faltei ontem, não, eu estive aqui, não tinha quórum, estive de novo, não teve quórum, não botei nem terno, que eu já sei em época de eleição, ninguém vem aqui. Então marca para terça-feira, não tem, marca para quarta, não tem. Eu já botei esse terno hoje, foi para votar na derrubada do veto. Pode chamar os colegas, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa. Senhor presidente, só gostaria de registrar que fico feliz com as palavras da deputada Ivelisse Long, que é líder do governo, que orienta pela derrubada do veto, porque a emenda de minha autoria foi uma emenda acordada e que, infelizmente, depois apareceu o veto e trouxe um sensível prejuízo, se não ainda de fato, um prejuízo de ordem econômica, mas de ordem psicológica, de estresse, de servidores que tiveram os seus vencimentos diminuídos com esta perspectiva, o que contraria, inclusive, a Constituição brasileira. Então, foi muito bom que o governo percebesse e, em tempo, pudesse fazer uma orientação no sentido que nós derrubássemos o veto. Eu acho que a Casa está preparada para fazê-lo. E também quero dizer a Vossa Excelência que essa preocupação com relação ao Parque do Guará não é uma preocupação apenas de Vossa Excelência, é uma preocupação minha e de demais companheiros do PFL, porque nós sabemos que o PDL do Guará ainda vai ser votado e o PFL já fechou questão que não apoiará essa obra aí dentro do Parque do Guará. Nós estamos absolutamente coincidentes na preservação de uma conquista da sociedade e não compactuaremos com uma alteração através do que foi enviado pelo projeto. Muito bem, deputada Helena Pedrosa. Com certeza a bancada do PT também terá esse mesmo posicionamento. Deputado Isalci. Senhor presidente, eu também quero reforçar essa questão da votação do veto. Não é a primeira vez que os servidores estão aqui na galeria, vieram aqui na terça-feira, na quarta-feira, agora na quinta-feira. Vou reforçar o pedido do deputado Odilon Aires. Vamos ligar para os parlamentares, vamos fazer com que eles venham para essa casa votar. E eu queria pedir também, senhor presidente, que nós adotássemos uma postura aqui com relação à questão da presença. Desde o primeiro dia do meu mandato, às 15 horas, como determina o regimento, sempre estive aqui nessa casa. Então, não é justo ficarmos aqui todos os dias sem quórum e por falta de interesse de alguns parlamentares. Então, eu quero aqui reforçar para que chame os parlamentares para votar esse veto, se possível, ainda hoje, para que os servidores saiam daqui tranquilos. Bem, deputado Isalci, nós vamos fazer a chamada dos senhores parlamentares para a aferição do quórum. Caso não haja o quórum, nós encerraremos a sessão. Peço à deputada
Nós vamos fazer a aferição do quórum, deputado Chico Vigilante. Vai lá, deputado. Senhor presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, tem uma situação, deputado Chico Floresta, que não dá mais para ficar calado no Distrito Federal. É com relação à pouca vergonha que é o atendimento dessa empresa de telefonia chamada Vivo. Ontem falei sobre esse assunto. Agora eu estava ali no setor comercial sul, agora por volta do meio-dia, eu tinha ido lá no Comitê Nacional de Campanha do presidente Lula, e ao sair, um cidadão de bem, cidadão de idade, me aborda e fala: deputado, eu queria que o senhor me dissesse aqui onde é o PROCON. Um cidadão indignado, porque ele tinha uma linha da Vivo, daquelas propagandas que eles fazem de que você não vai pagar nada e depois a conta aparece. E ele foi, depois que já estava lá uns R$800, ele foi lá, quitou a dívida e devolveu o aparelho e a linha. Falou: fique tudo para vocês, porque eu não quero esse troço. Deputado, e 5 meses depois, ele recebe uma carta na casa dele, dizendo que ele está no Serasa, uma carta do Serasa, dizendo que ele é inadimplente e ele está no Serasa. E a única coisa que ele tinha comprado era esse celular. Milhares e milhares. Era a única coisa que ele tinha comprado, era esse celular. E ele foi lá para tentar saber uma informação do que estava acontecendo com a vida dele. E quando chega na loja da Vivo, não tem ninguém para informar nada. Manda que o cidadão saia e faça a reclamação por telefone. Aí você chega lá, liga o número que eles dizem, e aí vê o tal do asterisco, número tal, leva 2 horas eles cobrando do usuário. E fica 2 horas você pendurado naquela porcaria lá, aí asterisco tal, aí você lisa, número tal. Ao final, quando você diz qual é o assunto, aí geralmente a linha cai, eles que derrubam. Aí você tem que começar o processo todo de novo. Você termina, deputado Chico Floresta, pagando mais do que a conta que você já está devendo. Portanto, eu, enquanto presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu vou fazer um expediente para a Anatel e para a Polícia Federal também, porque o que a Vivo está fazendo com o usuário brasileiro é roubo, é crime. Não é nem malandragem não, deputado Chico Floresta, é roubo. É crime o que está sendo feito com as pessoas. Eu tenho uma assessora que trabalha comigo que está sendo vítima do mesmo processo. Eu também já fui vítima da Vivo. Eu não tinha trazido aqui ainda, porque como era um problema meu, eu falei: não vou levar um problema, mas agora eu estou vendo que é de milhares de pessoas. De milhares. Portanto, não é possível que a Vivo continue transformando os cidadãos de bem em mortos. Porque parece que ela quer que a gente dê infarto, em função do mau atendimento, tá certo? Do que é realmente uma atitude criminosa dessa empresa, que não pode continuar ao arrepio da lei, sem ser alcançada pela legislação brasileira. Eu sei que houve agora mudança no PROCON, eu pretendo procurar nova direção do PROCON, para que a gente possa fazer um trabalho juntos, todos, contra essa empresa que é uma bandalheira. É o que tem de pior em termos de atendimento do público brasileiro, especialmente aqui no Distrito Federal. Agora você se imagina, se eles estão fazendo isso aqui, na capital da República, imagina o que deve estar acontecendo em algumas cidades do interior do Brasil. Fica imaginando o que deve estar sofrendo a população lá de Santa Inês, no Maranhão, lá de Zedoca, ou de Tarauacá, lá no Amazonas. Capanema, no Pará. Capanema. Ou Capanema, lá no Pará. Ou Icapuí, ou Quixaramubim, lá no Ceará. Imagina como é que deve estar a situação dessas pessoas que são usuários disso que se tornou uma quadrilha. Conclua, deputado Chico. Hoje o que a Vivo faz é coisa de quadrilha. Portanto, a gente precisa tomar providências efetivas contra essa empresa. Deputado Chico Vigilante, ontem mesmo fiz
pronunciamento aqui, porque fui a uma loja da Vivo e passei por essas agruras todas. E todos sabem que sou autor de um pedido de comissão parlamentar de inquérito. E na próxima reunião de líderes, eu pretendo recolocar este assunto, porque ele vem assumindo uma gravidade no Distrito Federal que está fora de controle. Então, eu acho que todos os líderes deveriam analisar bem e que nós pudéssemos instalar imediatamente esta comissão parlamentar de inquérito. Acho que seria uma resposta da nossa casa em relação a um assunto que atinge diretamente milhares e milhares e milhares de brasileiros. Uma palavra, deputado Odilon. Senhor presidente, quero, na linha do deputado Chico Vigilante, esclarecer que esta casa, uma lei da minha autoria, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, nós aprovamos nesta casa uma lei em que a Vivo ou qualquer operadora, para encaminhar o nome da pessoa física ou jurídica para o Serasa, teria que comunicar aquela pessoa num prazo de 30 dias. Portanto, esta lei é da nossa autoria, votada nesta casa, e cabe à Câmara Legislativa legislar sobre comercialização de serviço. Portanto, eu vou passar a lei para o Chico Vigilante, para que ele possa tomar providência como presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Infelizmente, rotineiramente nesta casa, principalmente as multinacionais, chegaram nesse Brasil assim, caiu do céu, deve ter sido, descumprir leis brasileiras. De forma que eu tenho uma lei da minha autoria que há esse impedimento, que normatiza a forma de cobrança desse atrasado da Vivo e de outras operadoras. Então, eu vou passar a mão do deputado Chico Vigilante para que ele, como presidente, possa fazer com que a nossa lei seja respeitada, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, aproveito também para acrescentar uma nova reclamação. Porque o telefone da casa é da Vivo, o telefone de todos nós parlamentares. Nas andanças que faço, eu distribuo o celular, e quando o celular dá ocupado, entra que ele está desligado, se a pessoa liga, outra pessoa liga enquanto você está falando, que ele está desligado, ou que ele está indisponível, e é muito ruim, porque dá a entender para o cidadão que o parlamentar, ele divulga o celular dele, e, na verdade, ele não atende o celular. Deveria dar a sinal de ocupado, porque toda vez que estou falando no celular, que chega uma ligação, depois eu fico sabendo que a pessoa recebeu uma informação de que estava ou desligado ou indisponível, que é pior. Muito bem. Peço ao deputado Luiz Brito fazer a chamada dos senhores sócios parlamentares para a verificação de quórum. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Arlete Sampaio, ausente. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Eurides Brito, presente. Deputado Gin Argelo, ausente. Deputada Ivelise Long, presente. Deputado Exalci Lucas, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Pedro Passos, ausente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Vigão, ausente. Deputado Wilson Lima, ausente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Vou renovar a para os ausentes. Deputado Aguinaldo de Jesus, deputada Arlete Sampaio, deputado Augusto Carvalho, deputado Benício Tavares, deputado Brunelli,
deputado Chico Leite, deputada Érica Cocai, deputado Gin Argelo, deputado José Edmar, deputado Leonardo Prudente, deputado Pedro Passos, deputado Vigão, deputado Wilson Lima, deputado Fábio Barcelos. 10 presenças, senhor presidente. Em não havendo quórum, nós vamos encerrar a presente sessão, alertando à mesa que nós fechamos aqui um acordo de lideranças para apreciação na próxima sessão, à terça-feira, do projeto de veto que a categoria de Orçamento e Finanças reivindica nas galerias. E convoco também uma reunião de líderes para as 14h30 da terça-feira, para a preparação da pauta de votação. Está encerrada a presente sessão. A partir de agora, você vai ficar por dentro das notícias que acontecem na sua cidade. A TV Distrital divulga diariamente os atos do Poder Legislativo, as comissões feitas pelos deputados distritais e os projetos aprovados de interesse da comunidade. Com uma infraestrutura moderna, a TV mostra notícias atualizadas sobre economia, política, cultura, saúde e muito mais. Equipamentos de captação de som e imagem digitais permitem um melhor ângulo da notícia e das produções que informam e divertem o telespectador. Recursos de alta tecnologia permitem o acesso da programação através do site da Câmara. Você acompanha as votações e as leis que vão mudar o dia a dia da comunidade. Tão importante quanto a estrutura técnica é a qualificação profissional. Cinegrafistas, produtores, editores e repórteres com larga experiência fazem diariamente uma programação séria e de credibilidade. TV Distrital, o poder legislativo mais perto do cidadão. Você sabia que os diabéticos do Distrito Federal têm direito a receber gratuitamente medicamentos e material para controle da doença? A Lei 640, de 10 de janeiro de 1994, garante aos diabéticos carentes do DF o direito a receberem gratuitamente da Secretaria de Saúde insulina, seringas, antidiabéticos orais, tiras reagentes, adoçantes e material explicativo sobre o controle da doença. Mais informações sobre os benefícios desta lei, ligue para a Secretaria de Saúde no telefone 160 ou acesse a página da Câmara Legislativa no endereço www.cl.df.gov.br. Neste endereço você vai encontrar todas as leis aprovadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Um projeto a serviço da sociedade para manter a tradição das ervas medicinais tem despertado a atenção de alunos. Implantado em 2001, o projeto Preservar, realizado pela Farmacotécnica, é pioneiro em Vargem Bonita. O local foi escolhido por estar próximo à chácara da Farmacotécnica, onde são cultivadas 22 espécies. Entre elas estão camomila, espinheira santa, pifáfia, babosa, carqueja, cana do brejo e estévia. Uma das maiores contribuições sociais do projeto
é despertar nas crianças um interesse não só pelas plantas medicinais, mas despertar também os seus talentos, mantendo essa tradição para que não se perca com a história. Os alunos tiveram aulas de preparo do solo, já cultivaram e acompanharam o crescimento da camomila. Agora eles estão estudando no laboratório a preparação de chás, shampoos e xaropes usando plantas medicinais. Durante o ano, no Centro de Ensino Fundamental Vargem Bonita, são escolhidos 30 alunos, da 5ª à 8ª série, que aprendem a cultivar, colher e secar as plantas, além de ficar sabendo para que cada uma delas servem. Me ajuda no que eu preciso, né? Ensina em várias coisas, assim, eu aprendo bastante com ele. E assim, eu já aprendi a fazer várias coisas nele. Eu sei o uso das ervas, sei fazer o xarope, shampoo, várias coisas. Participo porque eu acho bom as ervas e qual a importância que ela tem na vida do ser humano e tanto como ela ajuda as pessoas que estão doentes. Para participar do projeto, são selecionados os alunos que têm melhor desempenho escolar e os que manifestam interesse pela disciplina. São eles mesmos que recebem os visitantes na chácara, onde 10 mil pessoas já passaram pelo local. Esse projeto já acontece aqui na Vargem Bonita, na nossa escola, há 6 anos. E a cada ano a gente vê assim, o interesse dos alunos e o aprendizado dele. Até porque eles têm uma disciplina muito boa para participar desse projeto. Né? Tem que estudar as ervas medicinais. E a participação deles assim, é muito boa e a aprendizagem é maravilhosa. A agenda da visita acontece no final de agosto para as escolas. Época de colheita para a camomila, que só dá uma vez ao ano. O campo não está todo florido, porque elas ainda estão se desenvolvendo. Se ficou interessado em conhecer o projeto, pode ligar no telefone 3346-1015 e agendar uma visita. As estantes dos supermercados estão cheias de salgadinhos, biscoitos e refrigerantes. Guloseimas que as crianças adoram. Pensando em reverter esse quadro, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome desenvolveu uma cartilha que explica a importância da alimentação saudável nos dias de hoje. As cartilhas foram distribuídas em 140 mil escolas públicas de 1ª a 4ª séries. As publicações trazem personagens infantis das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nos quadrinhos, os personagens explicam o que é a obesidade e os prejuízos da má alimentação. Com isso, as crianças aprendem brincando quais são os alimentos que fazem bem à saúde. A diretora dessa escola acredita que a cartilha sobre alimentação saudável é uma forma de sensibilizar os pais através dos filhos. Algumas famílias já impõem um certo limite com a ingestão desse tipo de alimento que não vai trazer benefício nenhum à saúde deles. Então, com esses é mais fácil, é mais rápido, né? A cartilha consegue atingi-los mais rápido, porque já estava em processo. Mas ainda precisamos avançar muito, trabalhar muito com a grande leva de alunos que tem fartamente em casa um armário cheio de guloseimas, por exemplo. A primeira fase do projeto, no ano passado, nós desenvolvemos 3 cartilhas, abordando 3 temas distintos desse, um que é o que é educação alimentar, outro proteínas, carboidratos e vitaminas e minerais, e tivemos uma receptividade muito boa dos alunos. No total, serão distribuídas 40 milhões de cartilhas que tratam do tema por meio de histórias em quadrinhos. O assunto também é abordado em 700 mil cadernos que serão entregues aos professores para que eles utilizem em sala de aula e pela comunidade. E a cartilha já está mudando os hábitos alimentares dos alunos. Essa cartilha está nos dizendo que tem os alimentos que nós podemos comer, são frutas, legumes, verduras, são esses alimentos. O que você não pode comer? Eu não posso comer, são os alimentos que são industrializados. É boa, ensina sobre legumes, frutas e assim alimentar e colocar no prato, é coisa colorida. As irmãs Letícia e Isabela sempre comem os legumes que elas plantam na horta da casa delas. Elas foram acostumadas a se alimentar com produtos saudáveis. Na hora de ir para a escola, as duas levam muitas frutas, produtos que elas garantem que fazem muito bem para a saúde. Eu gosto de me alimentar bem porque eu tenho que crescer saudável. Os alimentos que vêm da minha horta são bons alimentos, são alimentos saudáveis que vão fazer muito bem para mim. Aqueles alimentos são com fritura, gordura, não vão fazer nada bem para mim.
Mas a avó das meninas diz que às vezes é difícil resistir à tentação do fast food. Eu vou mostrando para elas a importância dos alimentos saudáveis, né? E elas, por elas mesmas, elas deixam de querer batata frita, elas evitam. Elas mesmas preparam os alimentos, eu ensino a preparar e elas dão preferência para legumes e frutas. Medir a quantidade de poluentes no ar da cidade. Este foi o objetivo dos testes realizados pelo IBAMA durante a semana em que o PROCONVE, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, completou 20 anos. Motoristas interessados em saber se seus veículos estão adequados ou não às regras estabelecidas pelo programa, puderam fazer o teste de graça no estacionamento da Universidade de Brasília. Cada um fazendo a sua parte, o ambiente de convívio, o ambiente vai ficar bem mais agradável, você não vai conseguir caminhar no parque sem ter aquela sensação de poluição. Graças a uma frota de veículos renovada e uma boa circulação no ar, Brasília não enfrenta maiores problemas com a emissão de gases poluentes. Mas a prevenção do automóvel é importante para garantir um bom funcionamento do veículo e economizar na gasolina. Embora motoristas com automóveis fora das regras possam circular com seus veículos, houve aqueles que ficassem surpresos com o resultado dos testes. Mas a avaliação serviu também para que eles fiquem mais atentos e tomem providências em relação à manutenção de seus veículos. Foi reprovado em emissão de hidrocarbonetos, HC, e a temperatura do motor é muito baixa. Está muito elevado o nível de... Não, o HC ele está emitindo demais. A providência que eu vou tomar de imediato é procurar uma oficina mecânica que tenha esse equipamento também, para que ele possa verificar o que foi reprovado aqui e corrigir no caso, né? Mas infelizmente aqui em Brasília nem todas as oficinas mecânicas contam com esses equipamentos modernos, né? Manter o carro em boas condições pode ser vantajoso não só para o meio ambiente. É quase diretamente proporcional às altas emissões com o consumo exagerado de combustível. Então, se ele tem um veículo que está com baixas emissões, provavelmente ele está com um veículo que não está consumindo excessivamente. Então, ele acaba economizando. Conseguir um emprego está difícil. Para as pessoas portadoras de necessidades especiais, é mais complicado ainda. Dos 25 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, apenas 2 milhões estão no mercado de trabalho. Danilo Oliveira tem 18 anos, é deficiente auditivo e está desempregado. Ele se encaixa no perfil das pessoas que hoje têm dificuldades para mostrar suas habilidades. Em todo lugar, eu não conseguia, eu estou querendo fazer o curso